Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra darmos início à nossa audiência pública, de acordo com o edital número 28 de 2026, com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, garantindo a gestão democrática da cidade. Nós vamos dar início a uma audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a pedido da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Esta audiência tem a finalidade de promover a construção participativa de proposta legislativa voltada à prevenção e ao combate de todas as formas de discriminação, à promoção da igualdade racial, à garantia dos direitos fundamentais. Antes de dar início, e da maneira... Eu sou uma fã das audiências públicas, uma adepta das audiências públicas. Eu acho que nesse 1 ano e meio, não é não, Carlinhos? Já foram muitas audiências públicas solicitadas, e à frente da CCJ presidindo, e quando não, à frente da CCJ, diante das frentes parlamentares que a gente preside. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de convidar para compor a mesa, ao meu lado, a autoridade máxima que nós temos aqui do candomblé, a Yarorixá, minha Yarorixá, e secretária da Igualdade Racial aqui na nossa cidade. Por favor, Iá Lúcia, faça a gentileza e nos dê a honra de estar aqui ao nosso lado. Queria convidar também o Paulo, que representa a diretoria de ensino, para que ele componha a mesa. A nossa mesa, eu peço, fica à vontade, por favor. A nossa mesa, eu peço que vocês entendam que ela se estende à bancada que os vereadores ocupam, então eu convido a OAB, na nossa Comissão da Igualdade, para que ela venha assente. Daniel, por favor, que tem uma ONG incrível na luta pelos direitos humanos, pela igualdade racial, os sindicatos, por favor, gente, venham para cá, se assentem. Vem, Isabela, pode vir todo mundo para cá, porque a ideia é que a gente compartilhe. Pode vir, vem, tá com preguiça? Pode vir. Fiquem à vontade. A ideia é que a gente compartilhe uma grande mesa de conversa, de diálogo, para que a gente possa falar sobre esse projeto. Deixa o pessoal se acomodar. Bárbara, se puder pedir a gentileza da dona Janete trazer uma aguinha para a gente, eu agradeço. Fazer essa gentileza. Ai, adoro a Isabela sentando na minha cadeira. E todos acomodados, eu vou pedir para a Iá que ela faça uma saudação inicial. Isso. Só apertar. Porque nós temos aqui hoje, e a gente precisa entender isso, uma autoridade, né, uma autoridade de extrema relevância, não apenas pelo local, pelo lugar que ocupa, mas pela força que exerce no Brasil, não só na nossa cidade, não só no estado de São Paulo. É uma autoridade do candomblé, é uma autoridade entre nós, e nós estamos aqui justamente para que a gente possa falar da multiplicidade das nossas origens, das nossas heranças, e não é só como uma filha, que é assim que eu chamo, da Iá Lúcia, mas também como alguém que precisa dar esse recado, né, todos nós aqui. Então, peço para que a Iá faça essa saudação inicial. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, ao qual eu tenho muito orgulho de fazer parte nessa noite. E, em nome do nosso prefeito Ivan Cassaro, eu agradeço o convite. É de extrema importância a pauta de hoje, né? E é uma honra estar aqui para falar sobre igualdade racial, oportunidades igualitária para todos, né?
Então, eu acho muito importante, que não se vê muito, né? Principalmente nos municípios. Eu quero dar os parabéns por essa pauta e dizer que eu estou muito feliz em representar aqui a igualdade racial. Meu nome é Lúcia Silva, sou Ialorixá, estou como secretária de Igualdade Racial e reafirmo o meu compromisso com a representatividade diante de coletivos, diante de autoridades, diante de toda a nossa população, né? Agradeço muito o fato de hoje estar levantando essa pauta, estar levantando esse assunto de suma importância, que é a questão racial. Muito obrigado. Eu que agradeço, Iá, e deixar assim registrado aqui num primeiro momento, até porque é obrigatório que a gente faça esses esclarecimentos, essa é uma audiência pública e que fica registrada, né, para quem tiver interesse daqui a amanhã de consultar o que nós estamos propondo neste momento, nesta sessão. Eu tenho uma grande inquietação desde que eu tinha 18 anos com a pauta da violência racial. Eu vi lá atrás, quando eu era investigadora, as justificativas, ou até a ausência de justificativas, em abordagens policiais no Brasil inteiro, quando nós estamos diante de meninos, especialmente, de homens, especialmente, de pele preta. Então, isso sempre me incomodou, porque as questões que chegavam, e depois na condição de advogada, as questões que chegavam quando nós estamos diante de uma pessoa branca eram completamente diferentes. E sim, isto é um fato que me coloca na condição, sempre, como uma pessoa branca, do dever de tentar buscar alguma situação mais adequada. Eu digo isso porque, ainda que algumas pessoas afirmem e digam que a pessoa preta pode ser racista, racista é o branco. Quem fecha as portas e quem dá oportunidades e privilégios, né, para o branco e não dá, a gente sabe, para as pessoas pretas, é o branco. É o branco. Então, nós sabemos disso, nós sabemos das necessidades, nós sabemos dessa violência histórica que nós temos no país. E, embora existam algumas pessoas que neguem esta condição, não é a minha vivência. A minha vivência é que isso realmente existe. E, na minha opinião, deveria ser uma luta de todos nós. Assim como eu acho que a luta pelo fim da violência de gênero, da violência contra a mulher, também deveria ser uma luta de todos nós. Assim como eu acho que a luta das pessoas com diabetes não podem ser só das pessoas com diabetes, das pessoas que compõem a comunidade LGBTQIAPN+, não pode ser só das pessoas LGBTQIAPN+. Isso é uma grande cilada, né? E aí a gente acaba fragmentando as nossas lutas e fragmentando a nossa força. Se as pessoas não perceberam, isso é uma estratégia. Por outro lado, também, e aí eu me dirijo a quem é, né, alvo dessas violências estruturais, institucionais que nós temos no país, nunca ninguém vai sentir a violência se não for parte do grupo opressor. Um homem nunca vai saber o que é uma violência contra a mulher. Um homem nunca vai saber o medo que uma mulher tem em determinadas situações. Nunca. E uma pessoa branca não vai entender o que são os olhos, né? Os olhos que julgam, que recriminam, que desconfiam da pessoa preta. Então, não adianta querer falar eu sei como é, porque não sabe.
sabe quem vive a violência. A dor do outro, a gente pode ter solidariedade, empatia e se colocar à disposição dele e fazer o que puder ser feito, mas jamais achar que tem o lugar de fala. E é por essa razão que, quando eu comecei o mandato, o ano passado, eu vi a necessidade de primeiro fazer um levantamento do que nós tínhamos em Jaú sobre a legislação de proteção, de avanço, de política pública, de inclusão na questão antirracista. E me surpreendi que era muito pouco. Então, nós fizemos uma primeira reunião, algumas pessoas que estão aqui estavam presentes, onde a gente conversou. Eu não posso deixar de dizer que realmente é muito complicado, porque muitas pessoas acham que essa minha postura como vereadora não é legítima, porque eu não sou uma pessoa preta. E essa audiência pública, ela tem uma dupla finalidade. A primeira é ouvir sobre o que nós caminhamos do ano passado para cá, para a construção desse estatuto, deste código, deste enfrentamento. E a segunda é para entender se nós vamos caminhar ou não. Eu recebi uma comunicação de uma das pessoas que foi convidada, inclusive dizendo que entendia que isso não podia partir de uma pessoa branca, e eu entendo perfeitamente, e entendo o incômodo. Mas é justamente por isso que a ideia é ouvir, é conversar e pedir que se resolva. Eu não sou a pessoa mais indicada, mas eu sou uma vereadora e eu posso propor. É por essa razão que a gente não está fazendo de uma forma como nós fizemos outras leis, né? Outros projetos de leis. Sentamos na assessoria, junto com a assessoria nossa, elaboramos, consultamos, dialogamos, conversamos, mas entre nós, no máximo com algumas pessoas envolvidas, não desta forma ampla. Eu não posso, Paulo, eu querer achar, nós queremos achar. O que a gente pode, inclusive como professores, é ver, enxergar as demandas e trazer as demandas. Mas aonde precisa atuar, a gente sabe muito pouco. Eu sou fui convidada, e na minha sabatina para ingresso na Academia Jauense de Letras, a Helene Falcão, professora que nos deixou o ano passado, ela perguntou para mim se eu pudesse, e isso nós estamos falando lá atrás, eu não era vereadora, eu não era nem candidata a vereadora, nada disso. Se eu pudesse definir uma luta e eu precisasse escolher uma luta de verdade para transformar, isso eu falei lá atrás para ela. Ela perguntou para mim qual seria a luta. E a luta seria antirracista. Pô, mas não é a feminina. Não, sabe por quê? Porque como vítima na pauta de gênero, eu sobrevivo. Como parte do grupo opressor na pauta racial, eu tenho que propor transformações. Existe uma diferença. Dani, você nunca vai ser oprimido na violência de gênero, você vai ser opressor. E você nunca vai ser opressor na luta racial. E por aí afora. Então, nós precisamos entender o nosso lugar, e é mais do que um lugar de fala, é um lugar de atuação, para que a gente possa caminhar. Eu tenho um orgulho muito grande da OAB vir crescendo desde as 2 gestões aqui que nós estamos, com a Comissão da Igualdade Racial, assim como com a Comissão da Diversidade. São pautas que nós nunca enfrentamos historicamente aqui na OAB, e agora a gente está enfrentando com a Feira Preta, com tanta coisa que a gente vem produzindo, e é muito legal. A Isabela tem uma luta muito forte também na questão da pessoa com deficiência, especificamente da pessoa surda, e essas questões precisam vir. Nós precisamos trabalhar. Então, o capacitismo é a mesma coisa, Isa. A gente é o capacitista, não quem tem uma ou outra necessidade diferenciada. Então, a gente precisa ver o que a gente pode fazer para mudar. Quero dizer também, e que fique registrado, que foram feitos todos os convites, né, inclusive para os vereadores, mas estamos aqui em quem realmente tem interesse de discutir. Bom, vamos lá.
como que nós caminhamos para que a gente possa conversar um pouco? Nós fizemos um rascunho, então, eu não tenho muito, mas eu vou pedir para o Cláudio colocar a pasta 5, por gentileza, Cláudio, porque pasta 1, desculpa, perdão. A pasta 1, dá para ampliar, Cláudio? Não dá, né? Ou aqui tá bom? Não tá também. Eu não sei se dá para colocar na tela cheia, mas a gente começa a rascunhar um projeto, tá? Nós temos ele em PDF, depois também podemos passar isso para vocês, que dispõe sobre a criação do Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Racial, combate ao racismo institucional e que cria um protocolo municipal antirracista no município de Jaú. Então, a ideia é a seguinte: na pauta, especificamente, né, da legislação federal, o que nós precisamos, e aí especificamente como Secretaria da Educação, a Diretoria de Ensino, sou da época da delegacia, né, Paulo? E eu não consigo mudar o nome, porque a gente antigamente, Isa, falava Delegacia de Ensino, agora é diretoria, mas eu erro. Eu sou da época do colegial e não do ensino médio. Enfim, a gente, nessa pauta da educação, a gente precisa fazer cumprir o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei federal que impõe a educação das religiões de matriz africana, da história da Mãe África, de todas essas questões que diz respeito a essa grande população que resistiu à travessia, né, da África para cá. A gente sempre fala, né? Um dia eu perguntei por que a resistência, né? Há uma resistência extremamente sensível do povo preto. E a minha irmã, que é professora de genética, ela falou: Dani, você tem noção do que é esse tráfego, o que foi isso num porão de navio, num oceano inteiro? A franca maioria morreu. Se não morreu de fome, se não morreu de sede, se não morreu de doenças, a franca maioria morreu. Quem sobrevive e chega tem uma resistência biológica muito forte. Então, você traz um povo muito forte para criar um mundo maravilhoso aqui, explorado, maltratado, mas um mundo de gente muito potente, muito potente. Às vezes eu acho, ou às vezes eu quero achar, que muito da violência institucional que nós temos com as pessoas pretas tem a ver com medo. Porque a força é muito significativa, em todos os aspectos. Está no DNA, a resiliência, a coragem, a determinação. Eu gostaria de aproveitar a sua fala. A ideia é essa, viu, gente? A gente conversar um pouco. Será que eu não apertei? Apertou, certinho. Eu gostaria de aproveitar a sua fala, que fala sobre sofrimento, né? Sobre sofrimento, sobre o navio negreiro, sobre a transportação de uma vida saudável, de um povo aonde eles tinham lá os seus costumes, a sua tradição, de um povo que de reis e rainhas foram transformados em escravos, né? Então foram escravizados. E diante dessa tristeza, ao qual não é só o nosso país, né? Outros países também viveram e fizeram com que os negros vivessem isso, eu quero adiantar aqui, né? Falando de Brasil, adiantar que eu, aos 8 anos de idade, estudava no Lopes Rodrigues, só que a gente já tinha uma criação muito fervorosa sobre quem éramos nós. Cuidado, você é pretinha, então toma cuidado. Então minha mãe sempre ensinou isso,
E nós crescemos sabendo também que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral. Quando os portugueses ocuparam esse país, já tinha os habitantes, já tinha os indígenas aqui. Então, eu acho que eu não estava num dia muito bom quando a professora Mirtz, chamava minha professora, que disse: quem descobriu o Brasil? Eu disse: os índios. Quem descobriu o Brasil? Os índios. Fiquei de castigo atrás da porta da escola. Por quê? Porque era o que eu aprendi e, na minha vivência, é o que eu pergunto hoje: quem descobriu o Brasil? E falando também de sofrimento, eu aqui saúdo a todos aqueles que já passaram por essa terra, lutaram para que eu esteja hoje aqui com vocês. Isso tem que ser lembrado, a gente não pode esquecer. Então, falando também de quem é que tem autonomia para falar dessa dor? É quem tem o conhecimento dela. É óbvio. Mas temos que ter equilíbrio. E o equilíbrio eu vejo na vereadora Dani Rodrigueiro, que traz essa pauta pertinente para ser discutida, para que as leis que já existem, elas se acendam, façam com que a educação, a saúde, a assistência, a cultura e tantos outros pilares não se esqueçam disso, né? Então eu chamo esse projeto de revivência, respeito, e essa pauta pertinente, ela vai acender muitos gatilhos, vai acender gatilhos. Gatilhos que eu, como secretária de Igualdade Racial, me preocupo nessa representatividade em trazer aí políticas públicas de ponta, e dizer que as pessoas estão lá, estão esperando de mim o que é que eu vou fazer, como é que eu vou defender, que políticas são essas que eu estou dizendo. Então, a preocupação de trazer e falar sobre coisas, né, que é assim que eu ouço, falar sobre essas coisas, será que isso daí vai dar certo? Não, não são coisas. São pautas que têm que ser revividas a todos os dias. Nós estamos aí defendendo e lutando todos os dias. Então não são converseiro, não são, de novo vai falar disso. Eu estou pronta, então, como mulher preta, como representando a minha gestão, eu estou pronta para conversar com quem quer que seja sobre a questão racial. Então, muito me admira a pessoa que não está pronta, seja ela qual a cor que ela tiver. Porque estamos falando de antirracista, estamos falando de um assunto ao qual é preocupante com tudo que está acontecendo aí, né? Hoje o meu amigo ali me lembrou de 8 policiais que entraram para dentro
de um terreiro religioso. Também lembrando aonde policiais entraram para dentro de uma escola porque uma aluna levou um desenho para casa. Então, tá forte. Mediante a tantas outras coisas que estão aí para quem quiser ver, né? Agora, quem não quiser ver, sempre vai enxergar isso como uma coisa desnecessária, né? É desnecessário. Então, aqui não estamos falando da cor da pele. Estamos falando de racismo. Estamos falando de direito. Estamos falando de igualdade. Estamos falando de equidade. Estamos falando de empatia. E é o que você está fazendo. Está tomando o lugar do outro. Então, eu novamente agradeço a nossa vereadora por esse acolhimento, né? E agradeço a todos aqueles que estão e aqueles que não puderam estar. E até mesmo aqueles que não quiseram, né, estar. E dizer que está aberto pela Secretaria de Igualdade Racial o projeto Capacitação de Letramento Racial. Nós estamos aí com esse projeto, estamos aí para capacitar aquelas pessoas que não entendem o porquê que nós estamos aqui. Aquelas pessoas que não entendem o porquê que existe uma Secretaria de Igualdade Racial. O porquê que existe uma Comissão de Igualdade Racial da OAB. Então nós estamos aqui para falar sobre isso, para capacitar as pessoas sobre isso. Porque o racismo ele é combatido no diálogo e na educação. Então eu chamo a atenção para essa fala. Enquanto dá as costas para a importância dessa pauta, nós vamos sempre estar voltando para o jardim da infância. Tantos avanços já tivemos. Avanços estes que tantos outros insistem em jogar para debaixo do tapete. Mas nós estamos aqui. E também aqueles que não querem entender e compreender, pega uma bucha, um bombril, tenta esfregar para ver se você vai deixar de ser o que você não quer ser. Então chamar para essa conversa é difícil, é um assunto muito necessário, pertinente, como eu já disse. Mas tem muito mais gente correndo dele do que pronto para discutir, para falar e para trazer ele como pauta. Então eu tenho que dar os parabéns, né? Como eu disse aqui, reafirmo meu compromisso, né? O compromisso que foi me confiado a essa pasta, que defende causas raciais, que defende discriminações raciais, discriminações religiosas, né? Então, é isso, né? Tá pronto para essa conversa. Exatamente. Eu falo que se eu tivesse medo de cara feia, né,
a coisa já tinha desandado há muito tempo. Porque, assim, gente, eu estou recebendo muita crítica, né, por conta desse movimento que tá tomando corpo, bastante gente colaborando e trazendo iniciativas. Então, vou apresentar para vocês o resultado dos trabalhos, para que a gente possa, então, nós já estamos bem adiantados, mas a gente, por exemplo, eu na condição de vereadora, eu teria 2 caminhos, né? Eu teria o caminho de enfrentar, ou eu teria o caminho de buscar outras questões. E eu não posso negar tudo que eu estudei na minha vida. Por exemplo, a criminologia tem esse viés, e isso é parte da minha formação pedagógica. Ela tem esse viés, a gente sabe disso, né? A gente tem estudos sobre isso, a gente podia apresentar se as pessoas tivessem dúvidas. Então, eu vi isso me incomodou e eu fui estudar isso. Um dia, ouvindo, né, um professor que é promotor de justiça falando sobre isso, ele me falou algumas questões. Ele falou: Daniela, de onde são seus ancestrais? Eu falei: vieram da Itália e da Espanha. Ele falou: e os meus? Eu falei: não sei. Ele falou: da África. Eu falei, olhei para a cara dele e eu entendi. Ele falou: a África não é um país. A África é um continente. E nós perdemos a nossa origem. Aí ele me disse mais uma. Uma das coisas que tentaram tirar da gente, nesta subtração, neste crime, né, contra a nossa identidade, contra a nossa ancestralidade, foi o nome. E nós chegamos aqui e nós perdemos os nossos nomes, que eram nomes de reis e rainhas. E a gente passa a ter nome, quando você vê muitos nomes, né? Fulano da Silva, de não sei quê, porque num momento onde a gente começa um processo de libertação, os escravos passam a ter dono, as pessoas escravizadas passam a ter dono, ainda assim, e eles são o fulano do coronel tal, do fulano de tal, por isso tantos nomes assim se expandiram. Eu fiquei horrorizada. Então, na verdade, nós estamos diante... É muito difícil, gente, é muito difícil as pessoas negarem isso, né? Mas ainda existe muita negativa, né? E a gente precisa caminhar. Bom, eu poderia ficar aqui reclamando, né? Falaram que eu não tenho caneta, que eu tenho lápis, então a minha caneta está aqui, que não adianta, não sei o que lá. Gente, eu não vou parar. Só vou parar o dia que eu não for mais vereadora, que pode ser semana que vem, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 6 anos, pode ser nunca, pode ser sei lá, ou quando Deus não quiser mais. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tiver assento a uma cadeira nesta casa, eu vou continuar. E vou continuar com outras pautas também, que são as que eu detenho de alguma forma, né? Não dá para ser diferente. Mas, enfim, vamos lá. O que nós avançamos para que a gente possa abrir aqui essa roda? Nós recebemos aqui, primeiro, né, a questão das ações afirmativas e do acesso ao emprego. Então, a questão da gente poder ter reserva de vaga em concurso e também a possibilidade de autorizar o município a, em editais de licitação, poder valorizar empresas que tenham políticas de equidade racial, políticas de letramento racial. Então, essa pauta é uma delas. A outra, e assim, muito interessante, né? Estabelecimentos comerciais, repartições públicas, locais de grande circulação de pessoas, a necessidade de afixar cartazes indicativos, treinar as pessoas. A gente sabe muito bem, né, como funciona quando a gente está num estabelecimento comercial, como é que isso acontece, as respostas que a gente tem, né, do público ali, de um segurança, de um vendedor. Então, eu achei muito bem construído esse protocolo. Na questão da educação e da cultura, a gente tem lei. Então, o que competiria ao município seria fiscalizar a implementação das leis que já existem, né? No esporte, eu adorei, é o que ficou mais extenso, porque é uma implementação daquele protocolo antirracista que pode ser acionado, vem da Lei Vini Júnior. Então, é um protocolo que você pode usar
no campo do 15, que você pode usar no futebol amador, que você pode utilizar em qualquer ambiente, tá? Então, esse protocolo do esporte, eu achei muito interessante. Nós acabamos construindo aí a 4 mãos e ele traz tanto as ações de combate ao racismo, como ele traz o protocolo em si, que pode ser acionado para interrupção de uma partida e até para suspensão da partida, se a situação não for contida. E foi bem legal. Depois eu vou passar isso tudo em PDF, por mídia para vocês, mas mais para frente, Cláudio, antes do artigo 12, a gente tem aqui, ficou faltando colocar, é o protocolo municipal. Então, essa questão aqui também entra num outro âmbito de prevenção, de conscientização para todos os empreendimentos que tenham pelo menos 10 funcionários. Aí já há uma obrigatoriedade de um treinamento, de afixar cartazes, de afixar placas, de você ter aí uma construção no seguinte sentido: estamos construindo uma cidade que tem a intenção de dizer: não vamos aceitar o racismo. Então, a ideia é que nós tenhamos essa imposição. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira lei que eu fiz aqui em Jaú, e eu fiquei muito feliz com ela, é a lei que determina que todos os estabelecimentos, bares, restaurantes, casas noturnas, que eles tenham no banheiro, Paulo, uma informação de que se a pessoa, a mulher, no banheiro feminino, lá no banheiro feminino, se ela estiver sofrendo algum tipo de agressão, como ela pode se comunicar, com quem ela pode se comunicar dentro do estabelecimento para pedir socorro. Essa lei determina que se o estabelecimento não tiver essas informações no banheiro, ele pode ter multa e ele pode, inclusive, perder o alvará. Eu não preciso dizer para vocês que, quando eu saio, a primeira coisa que eu faço é no banheiro, né? E aí eu fico toda feliz, dessa pessoa mais louca, né? Fica toda feliz de ir no banheiro e de ver que está lá. E a gente fez cartazes para distribuir gratuitamente, porque, inclusive, eu escutei, né? Nossa, você vai onerar, nós temos grupos aí de WhatsApp, um cara falando para mim: você vai onerar os comerciantes. Eu falei: não vou não. Fizemos do bolso. Mandamos a arte para quem quisesse imprimir, imprimimos, mandamos para os comerciantes, fizemos reuniões aqui para falar como treina, trouxemos um treinamento da UNB, a Universidade de Brasília, de como treinar os funcionários para identificar e como acolher e como fazer. E essa lei já tem 1 ano e meio, porque ela é de antes do Carnaval, e quando a gente entra nos banheiros e a gente vê isso, eu fico muito feliz. E isso é muito legal. E a ideia que o comerciante tem que ter é que, quando ele tem esse tipo de identificação, isso acaba levando para as mulheres uma confiança, e eu vou preferir ir num lugar onde eu tenho esse protocolo do que num lugar onde eu não estou protegido. A ideia é fazer a mesma coisa na cidade. Eu acho que o comércio, Dani, a gente já conversou sobre isso. Eu já ouvi relatos, a gente já conversou isso em muitas rodas de conversa, de relatos de pessoas que estão em supermercado, que estão numa loja né? A gente tem um caso muito grave numa loja de celular, né? De aparelhos de celular. Como a pessoa foi tratada? Ela não fez nada, ela entrou com a mão no bolso, ela estava olhando a prateleira, e a gente sabe o que acontece. Você vai negar isso para mim? Faz um experimento social, vamos comigo num supermercado? Eu e uma pessoa preta. E vamos ver o que acontece. Vamos ver se a reação do segurança é a mesma. Gente, então nós precisamos que as pessoas enxerguem isso. Ah, mas um cartaz não faz diferença. Como que não faz diferença? Nós estamos falando, olha, aqui nós não podemos ter esse protocolo. Aqui nós temos um protocolo, nós não podemos ter uma violência institucional perpetrada. Para mim, na experiência que eu tive com relação à violência de mulher, contra a mulher em bares, funcionou muito, muito. E eu tenho falado, principalmente com os comerciantes que vieram aqui, a gente vai, né, nos bares,
Não que eu goste, viu, Iá? Eu só vou para ver se está cumprindo a lei, né? Mas, enfim, a gente vai nos bares e a gente vai e pergunta para eles como é que está. Então, eles falam, pô, que legal isso. As mulheres vêm falar, acabam, na hora que vai pagar a conta, falando, eu vi no banheiro, que legal, que legal. Então, assim, teve um comerciante que falou, olha, a faxineira lava e, de repente, dá uma sujadinha, uma molhadinha, né? Não tem outro, tem. Agora vem vindo um que é do Procon, que é muito legal, porque ele é durinho, é super, super interessante e é muito, muito fácil, né, de manter e até de limpar e tal. Ele é acrílico, é uma outra proposta. Então, eu gostei muito desse protocolo nos estabelecimentos comerciais que foi trazido e a gente escreveu. Então, a gente tem aqui fortemente, né, a questão do trabalho, a questão do esporte, a questão do protocolo na cidade, nos estabelecimentos comerciais. Esses 4 canais, né, de atenção, são 4 eixos, me pareceram interessantes. Depois, no final, a partir do artigo 16, a gente começa a falar de medidas de prevenção, né, e que também é interessante. Eu tenho um pouco de preocupação de entrar, Paulo, na questão de escolas, para não conflitar com a lei federal, porque eu acho, olhando sob o aspecto legislativo, que a legislação federal já contempla nas escolas tudo que tem. O que a gente tem é o descumprimento por algumas pessoas que ou não querem introduzir, né, nos currículos, nas competências curriculares, né, ou se incomodam quando, por exemplo, uma escola ensina sobre religião de matriz africana e aí vai lá o policial perturbar, como a gente viu esse caso que a Iá mencionou, de uma escola que ganhou aí a internet, que a professora foi resistente e segurou ali a onda, né? Segurou bastante ali, foi muito firme. Também tem uma questão que me foi passada agora por uma amiga que queria vir e não pôde vir. Ela falou sobre, isso eu já tinha conversado uma vez com a Iá, sobre a questão do IPTU nos templos religiosos, porque a gente tem, né, uma legislação que permite que as igrejas, os templos evangélicos não tem esse problema, né, de IPTU, água e luz, não tem esse problema no cumprimento da lei, eles conseguem o cumprimento da lei. Mas a gente sabe, né, que muitas roças, muitos terreiros acabam tendo essa dificuldade. E agora a gente acabou de ter uma aprovação de uma legislação que isso vale também para imóveis alugados no Brasil inteiro. Então, embora exista a lei, talvez a gente possa incluir aqui uma forma e até imaginei que poderia ser, via Secretaria da Igualdade Racial, uma forma de acessar o cumprimento dessa legislação no município. Então, que as igrejas, os templos, os terreiros, enfim, as roças de candomblé possam, através de um protocolo de acesso a essas contas básicas, né, de consumo, ir até ao IPTU, seja imóvel privado, tal, um caminho no município para poder acessar esse benefício por uma questão de igualdade, porque pode para um, pode para o outro, né? Então, assim, essa construção foi a que chegou nesse período, tá? Então, eu queria ouvir vocês, quais são aonde a gente pode avançar um pouco mais, em que lugares a gente pode caminhar, em que assunto a gente pode caminhar, para que a gente já comece a participar e partir para uma redação final, que antes de ser protocolizada vai ser encaminhada principalmente para as entidades que estão conosco aí nessas reuniões, para dar um palpite aí final, para dar um ok, porque a gente vai construir, essa é a ideia, não construir um projeto de lei sozinha, não faz sentido. Paulo, como é que está a situação nas escolas estaduais? A gente sabe que o estadual, a maioria, né, ensino fundamental 2 e o ensino médio, a gente tem muitas ocorrências, a gente tem dificuldade em Jaú. Não, existem assim, pontualmente as dificuldades. Tá ligado, né?
Boa noite, né? Meu nome é Paulo Eduardo Guerra, sou supervisor de ensino, né, da Unidade Regional de Ensino de Jaú. O nome mudou de novo, né? E eu estou representando o coordenador dirigente, o Pedro Eduardo Lopes. Nós temos nas escolas estaduais, isso também, que é a educação das relações étnico-raciais. Então, existe um supervisor, né, para toda a unidade. São 15 cidades que compõem a nossa regional. Jaú é a maior delas, né, dessas cidades. Nós temos um supervisor, que é ponto focal, e um professor especialista em currículo, para justamente observar a aplicação, né, da 10.236, que versa sobre a cultura afro-brasileira, não somente, preferencialmente, nos componentes de língua portuguesa, história, e geografia e artes, né, mas também que isso perpasse todas as escolas. A dificuldade, lógico, que é você só tratar das questões antirraciais no 20 de novembro, né? Pontualmente. Então, o que nós temos estabelecido, né, nas nossas formações para os professores? Então, os professores são chamados e são formados para ser uma pauta contínua. O que está no currículo? O currículo é só no período do ano? Não é, né? Você tem que permear todo o currículo, principalmente dessas disciplinas, com as questões, né, da nossa formação. Por exemplo, quando você fala, o país foi fundado no quê? Na escravidão? Foi fundado na escravidão. Veja bem, se não fosse os negros trazidos aqui, talvez a gente não teria o país que nós temos. Por quê? Porque quem construiu de fato, né? Quem trabalhou de fato, quem moveu, tudo isso daqui a gente sabe, né? Lógico que foi uma confluência também, os indígenas, né? E do branco europeu que estava aqui. Mas o que a gente procura? Sempre tá ligado. Isso os supervisores e os professores quando vão para as escolas. Então, e nessas formações que a gente... então tem assim, em ciências humanas a gente foca nisso, quando a gente quando chama também a diversidade. Esses dias aqui a gente vai ter uma formação da diversidade de gênero também. Então nós observando tudo isso, lógico que é um longo caminho, né? A gente não está falando, nós estamos contemplando as 49 escolas, e mesmo a gente tem também um diálogo com a rede municipal, né? Então, por exemplo, quando a gente trata do Pacto da EJA, por exemplo, também que é uma outra pasta que a gente trabalha bastante, preferencialmente a gente fala assim, quem que é o nosso aluno? Qual é a maioria dos nossos alunos? Eu estou desde 2001 trabalhando com educação de jovens e adultos. Aí a pergunta é essa, né? É o negro? É a mulher? É aquele que veio de fracasso escolar, aquele que não teve o seu direito resguardado, né? Então, a gente também trabalha nesse campo do direito, nessas questões. Sempre trabalhando o quê? Não podemos negar a escola, né? O direito à escola, o direito à escola de qualidade, essa questão racial, o direito à história, né? Esses dias, vendo a Constituição, o artigo 216, as pessoas têm direito à história. Se houve o apagamento, temos que resgatar né, esse apagamento, essa invisibilidade. Então, se você vai estabelecendo protocolos, talvez você consiga enxergar de uma maneira que você não enxergava antes. Essa é a ideia. De repente, né, e no dia a dia da escola é muito importante que, assim, não só todos os professores ali e o corpo de funcionários estejam sendo capacitados para isso. Então, a gente chama a atenção que não só esse supervisor ou o PEC, né, que a gente chama de PEC, o professor do currículo, mas também que isso comece a disseminar para coordenadores, direção da escola, professores, funcionários e ganhe a comunidade escolar. Então, é muito importante que vá se observando sempre, não só em período do ano, mas ao longo do ano todo.
Paulo, muito obrigada. Olha, o que você foi falando, eu fui escrevendo aqui, porque na questão da educação, a gente já tem que colocar isso, né? Que seja uma questão transversal e que ela acolha o ano letivo como um todo, né? Não focado exclusivamente no mês de novembro. E aí, a história do protocolo. É a história da gente ter esses protocolos de identificação. Então, essa construção aqui vai ser incluída aqui na parte da educação, e há quem diga que a audiência pública não presta, né? Vai ser incluída nessa parte da educação para justamente a gente poder ganhar corpo aqui. Dani é um parceiro, é um guerreiro. A gente tem também a ideia de caminhar com a pauta da diversidade, Paulo, mas a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. E eu espero que eu tenha tempo para conseguir. Vai, Dani. Boa noite a todos. Sou Daniel de Almeida, jauense. Estive à frente da diversidade até o meio desse ano. Hoje já não estou mais. Por uma questão bem direta. Eu, sendo um homem gay e preto, eu nunca sofri preconceito por ser gay aqui na cidade. Mas, por ser negro, quase que sempre. O ano passado, aqui no centro da cidade, no mercado aqui do centro da cidade também. E depois de 12 anos fora do mercado formal, formal não, né? 12 anos estava dentro de uma empresa e agora eu não estou mais, voltei para o mercado de trabalho. E uma coisa que me deixou muito triste, porque eu fui criado em São Carlos, né, a capital da tecnologia. Então, lá a gente faz muitos cursos. Então, quando eu vim para Jaú, eu tinha vários cursos extracurriculares. E quando eu fui começar a procurar emprego aqui, que eu mandava meu currículo, na época do você tem que ter boa aparência, o meu currículo era selecionado. Porém, a hora que eu chegava no estabelecimento, a hora que eles viam quem era o Daniel, a vaga tinha sido preenchida. Isso eu com 20 anos, né? Estou hoje eu com 43. Levo meu currículo nas empresas aqui de Jaú. Sou selecionado em várias até a hora da entrevista. A hora que eles veem o Daniel, na verdade, o racismo ele é vivo e ele é mutante. Ele se adapta todo dia e a todo momento. Antigamente, era preciso se ter boa aparência. Hoje, envie o seu currículo pelo WhatsApp com o link do seu Facebook ou seu Instagram. Eles não querem saber o currículo apenas. Eles querem saber quem é você. E, infelizmente, de mais de 30 currículos que eu mandei para empresas de Jaú e de fora, as empresas que me selecionam são só empresas de fora. As empresas de Jaú não me selecionam. Isso porque eu venho de uma criação onde minha mãe falava para mim, Daniel, seja melhor para ser tratado como igual. É assim que as nossas mães nos ensinam. Seja melhor para ser tratado como igual. Para mesmo assim, a hora que a gente se encontra no mercado de trabalho com um currículo de 3 folhas, eles olham, nossa, que ótimo. E a hora que eles chegam, eu tive que mudar a minha foto do WhatsApp, porque eu estava mandando o meu currículo para as empresas daqui de Jaú e nenhum lugar me chamava. Eu achava o cúmulo do absurdo. Por que nenhum lugar me chama? Eu mudei a foto do WhatsApp, coloquei uma foto minha parecendo todo de roupa social, aí começaram-se a entrevista. Então, tem a questão da eugenia também, a questão do... eles querem embranquecer o negro. Né? Somos negros, o que nós somos não é bem aceito. E uma das coisas que eu estava vendo aqui no projeto, a hora que, aqui no artigo 3º, né, das ações afirmativas do acesso ao emprego público, eu sei que essa é uma questão muito complexa. É uma questão muito... É problemática? Sim, é problemática. Sobre a questão do 20% para pessoas negras.
mas tem que ser pessoas que são lidas como negra. Porque eu acho super interessante que a primeira vez que eu fui numa reunião com a Michele Totina, lá na OAB, ela chegou para mim e falou assim, nós tivemos um presidente negro aqui da OAB. Eu falei, é? Ela falou, é. Aí ela falou assim, olha aqui a foto. A hora que eu olhei a foto, eu não consegui identificar o presidente negro ali. Porque o fenótipo que é primeiramente bloqueado, né, pela semiótica, é esse fenótipo. Né? É o nariz largo, é a boca carnuda, é o cabelo crespo, 4C. Isso que é barrado. Se você é um negro, um pardo, ou um negro claro, se você tem o cabelo com um cacho mais aberto, esse ele é aceito. A gente vive numa sociedade onde sempre é o mais preto que vai sofrer o preconceito. A gente estiver sentado aqui e tiver, porque a gente tem a questão do colorismo também. Se a gente tivesse sentado aqui e várias das 52, fiquei sabendo esses dias que 52 das tonalidades de cores de pessoas negras estão aqui no Brasil. Então, olha quanto. Dessas 52, é claro que são sempre as mais escuras que vão sofrer esse preconceito. Sim, a minha sobrinha, que está fazendo faculdade de medicina em Bauru, eu achei muito interessante quando ela falou assim, eu tive que fazer um documento para atestar que eu era negra. Eu falei, nossa, mas só olhar para você atestado? Ela falou, não, porque precisa agora de... Então, não sei, aí entra a parte dessa questão aqui, porque, infelizmente, hoje em dia, a gente vê... esse dia atrás eu vi um ex-Big Brother, um rapaz que ainda agora ele se candidatou, acho que para deputado, e ele se declarou branco, só que para um cargo público ele tinha se declarado como negro. Então, a gente vê o racismo dando jeitinhos de ainda assim, no dia de hoje, sabe, dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Então, a hora que eu vi essa questão dos 20%, ver se tem uma questão de ser reconhecido, que seja com parceria com a Secretaria de Igualdade, porque aí você teria que ir lá para fazer a declaração autodeclaração. de negritude. Não, porque minha mãe meu pai eu tive um avô, mas você já sofreu racismo? Então, mais que sim. Então, eu não sou racista, a minha avó é preta. São essas coisas que a gente tem que enfrentar todo dia, a todo momento. Então, hoje eu estou sempre aí junto com a Secretaria de Igualdade, desde quando ela foi criada, agora mais próximo ainda da Lúcia, porque a gente já se conhece também há muito tempo. Estou participando da comissão agora, do Conselho do Negro também, da nova seleção. E uma das questões que a gente colocou a respeito, que eu achei super interessante, e que a gente até mudou na questão do edital, que eu achei super interessante, que isso eu não sabia, que eu tinha marcado para amanhã lá na Secretaria conversar, é sobre o letramento racial. É de suma importância porque não basta você ser negro. Não basta. Eu não sei quem é que falou, porque isso tinha que partir de uma pessoa negra. Eu falo, sabe, nessa altura todo mundo aí, é muito difícil, é muito complicado quando você... É compreensível também quando o negro... Quando a gente sofre racismo, quando aconteceu isso comigo no centro aqui da cidade, a primeira coisa que dá vontade da gente fazer é sumir daquele lugar. Porque aconteceu comigo numa loja aqui no centro da cidade, eu com 1,80 m, se eu fosse querer bradar ali dentro, eu ia ser o errado, porque o negro é raivoso. Todo mundo já me olha com medo. A hora que você estava falando das mulheres, né, da questão do medo que as mulheres têm do homem, que isso a gente nunca vai saber, realmente a gente nunca vai saber. Mas quando a gente entra nesse meio, eu consigo perceber várias vezes, às vezes eu estou andando na rua, você percebe que a mulher vem vindo na sua direção e elas ficam meio acanhadas. Né? Aquelas pessoas que tem umas que pegam e seguram a bolsa, aí eu faço questão de dar a volta em volta do corpo para ela ver que eu estou dando a volta dela, porque é difícil, gente, é uma coisa muito complexa.
e complicada. E cansa, né, Dani? Cansa. E é de todos os lados. E infelizmente, aquelas pessoas que não querem... É uma pena. É um desserviço, né? Você não está aqui ajudando, contribuindo, dando a sua opinião. Afinal de contas, né? Estamos aqui para isso, para contribuir. A gente sabe que a gente não vai conseguir melhorar o mundo. Mas né? A gente tem que andar, mas né? A gente tem que avançar. Tentar, e tem que... eu sempre falo isso daí, ainda no nosso grupo da comissão agora, eu falei, a gente tem que fazer isso, porque senão todas aquelas pessoas que deram sangue, que deram a vida pela gente, foi o quê? Em vão. Então, é de suma importância essa questão, todas essas questões que eu levantei agora, e aí eu gostaria que vocês pensassem nisso. Dá um pouquinho mais de trabalho. Tá. Veja, a contribuição do Paulo aqui, né, para a gente criar esse protocolo que as escolas vão ter que estabelecer. Agora, você falando dessa questão e também no letramento racial, que a gente precisa implementar, talvez no funcionalismo público, talvez criar algum selo para as empresas privadas, mas a gente vai pensar aqui. Na verdade, assim, a ideia de construir um código, um estatuto, a lei é um organismo vivo também. Uma vez posta em prática, pode ser que ela se apresente insuficiente, precise de reparos. A Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais avançadas no mundo inteiro, também é uma lei que vem sofrendo muitos ajustes para aquilo que realmente é necessário, né? A medida protetiva era uma esperança muito grande. Eu tenho sempre muito cuidado, porque a medida protetiva funciona para muita gente, mas, infelizmente, ela também não protege muitas mulheres. Para cada 3 mulheres que morrem, uma tinha medida protetiva. Então, mas para cada quantas medidas protetivas concedidas, nós vamos ter uma morte? A gente tem uma medida protetiva concedida no Brasil a cada 2 minutos. No tempo que nós estamos aqui, já foram muitas. Então, tem muita força. Mas aí a gente precisou aprimorar isso, eu preciso de um pouco mais. Então, descumprir, o cara vai para a cadeia direto, é um outro crime. Então, nós precisamos ir aprimorando, é a mesma ideia aqui. O problema é que hoje, o que nós temos de legislação no município de Jaú, só para deixar registrado, também por conta de ser uma audiência pública, a criação da secretaria em 2024, a criação do conselho, que aí ele vai sofrendo algumas alterações, a composição e tudo mais, mas é a criação do conselho. E, basicamente, nós não temos mais legislação em Jaú. Nós vamos ter, lá em 2004, a criação de um museu da pessoa negra, que ficou no papel, que nunca caminhou, não foi a lugar nenhum, né? No próprio Museu Municipal, isso aqui nessa questão da cultura, esqueci, é uma contribuição também que não podemos esquecer. A gente tem que ter uma galeria, né, das pessoas de quem nós vamos aclamar, né? E falamos outro dia aqui na casa da Isaura Bruno, que foi uma grande artista e que não tem espaço no museu e precisa ter. Meninas, meninos, vamos lá. Contribuições. Isa, vocês têm essas demandas no sindicato? Bom, boa noite aos presentes, boa noite a quem nos assiste. No sindicato, por enquanto, não recebemos nenhuma demanda específica sobre isso, mas a minha contribuição hoje não sou uma pessoa preta, não sou uma pessoa surda, não sou uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, mas eu cresci e vivi com familiares, com amizades. Então, eu acredito que essa luta não é no meu local de fala, todas as lutas mencionadas, porém, eu tenho familiares, eu tenho amizades que eu amo muito. Então, quando a dor do outro, a dor que o outro, que a gente ama, afeta a nós também, eu acredito que essa é uma luta que a gente precisa estar junto e apoiar. Então, eu sempre estou junto, sempre quando necessário, quando preciso, quando eu sinto que aquilo também me pertence de alguma forma, eu apoio e estou sempre junto. Então, eu acredito que essa luta, ela é muito mais do que apenas uma luta. É uma luta de respeito, é uma luta de amor ao próximo, é uma luta de empatia. Então, uma luta de empatia ao ser humano. Então, eu acredito que é uma luta extremamente importante para todos.
independente de qualquer minoria presente aqui. Então, essa é a minha contribuição para a noite de hoje. Isa, eu sempre fico muito assustada quando as pessoas insistem em dizer que não existe violência discriminatória, de todas as formas. Um dia a Bárbara estava comigo, nós estávamos numa sala de professores e um homem branco me dizendo que não existia, que agora tudo virou mimimi, e ele falava justamente de um amigo dele que era uma pessoa preta. E ele dizia que esse amigo tinha um comércio e que todos, quando chegavam neste comércio, se referiam a ele de uma forma que eu não vou repetir, mas muito violenta e muito agressiva. E que ele nunca reclamou. E daí eu dizia para ele, né? Se ele reclamasse, ele perdia o cliente. Se ele reclamasse, você ia embora. Porque você se sente à vontade para falar uma estupidez desta envergadura. E aí eu inverti. Aí ele, como homem branco, escutou de mim uma estupidez, que eu também não vou repetir aqui, né, Bárbara? Que foi bem agressiva. E aí eu peguei e falei, mas você está achando ruim? Mimimi da sua parte. Né? E no homem branco a gente tem muitos poucos aspectos, né? Porque o espectro de privilégio é muito grande para a gente poder tentar mostrar o como é violento, né? Esse desrespeito. Mas eu acho que essa luta, Isa, eu abandonei. Quem não quer entender, eu não vou ficar amarrada com as pessoas que não querem entender. Vamos adiante. Vamos adiante, porque eu acho que assim, o silêncio, né? O silêncio é uma tomada de posição. E essa tomada de posição é a favor de quem violenta, de quem discrimina, de quem é preconceituoso. Então, nós não podemos ficar em silêncio, né? Tem que caminhar. Doutora? Como que liga aqui, gente? Tá ligado? Tá. Boa noite a todos. A mesa diretora, saúdo a queridíssima vereadora Dani Rodrigueiro, aqui também presente a doutora Isabela Múcio e também o doutor Luiz Felipe Rodrigues, representando a nossa subseção, a OAB Jaú. Eu me chamo Marta Maria Gomes Silva, sou advogada, mestra em Direitos Coletivos, Função Social do Direito e Cidadania pela UNAERP, também pós-graduanda em Direitos Humanos e em Defensoria Pública, e nesta oportunidade manifesto-me com muita honra como presidente da Comissão de Direitos Humanos e também presidente da Comissão de Assuntos Municipais da 20ª subseção da OAB Jaú, trazendo não só saudação, mas o compromisso firme da advocacia e também da nossa diretoria. Esta audiência pública representa um passo de extrema maturidade democrática para o nosso município, porque construir de forma participativa uma proposta legislativa voltada à prevenção e ao combate de todas as formas de discriminação, à promoção da igualdade racial e à garantia dos direitos fundamentais é uma urgência que toca a vida real das pessoas. E agora eu me recordo da fala da Dani, até porque quando não há lugar de fala, isso eu escutei em uma reunião entre vários presidentes das comissões de direitos humanos daqui do estado de São Paulo. Isso me marcou muito. Quando não há lugar de fala, é preciso existir, sim, lugar de escuta e de aprendizagem. Porque não há evolução sem isso. Porque é muito cômodo. Eu não tenho lugar de fala, não é o meu problema, e eu me calo e não faço nada. E nós não podemos esquecer que os direitos humanos constituem o grande guarda-chuva que abriga todas essas pautas. É sob este guarda-chuva
que se torna impossível se debater cidadania sem falarmos com coragem sobre temas atuais como discriminação, perfilamento racial, racismo estrutural e hoje também racismo ambiental. Diante desse cenário grande de desigualdades, o papel da Frente Parlamentar dos Direitos Humanos desta casa se torna absolutamente central. Uma frente parlamentar, ela não pode ser apenas figurativa, ela deve ser uma escuta ativa. E por isso a relevância de espaços como este, que reside justamente no poder da escuta, da colaboração, porque nós vemos, como advogados, que o direito não pode ser construído dentro de gabinetes fechados. A legislação, ela ganha vida e eficácia quando ela parte do diálogo, da vivência coletiva e dessa união entre o poder legislativo, as instituições de controle e a população. Justamente porque prevenir e combater a discriminação exige mais do que normas no papel. Exige políticas públicas efetivas que gerem transformação cultural. E eu trago essa reflexão em um momento muito pertinente e muito especial, porque acabamos de celebrar nessa mesma semana o dia 11 de agosto, Dia da Advocacia. E esta data não é apenas uma simples comemoração no calendário, porque nos recorda intimamente a nossa vocação. Porque o advogado e a advogada são, por essência e por juramento, o estatuto dessa cidadania e o escudo dessa cidadania. Então, estarmos aqui, advogados, representando a nossa ordem, é lembrar também que não existe justiça social sem cidadania, sem uma advocacia combativa, mais atenta às dores do nosso tempo. Não podemos fechar os olhos às dores do nosso tempo. É por essa razão que a Ordem dos Advogados do Brasil se faz tão presente e indispensável. E a OAB, no seu papel constitucional de representação dessa sociedade civil organizada e defensora da ordem jurídica do Estado Democrático do Direito, não pode estar nesta mesa, em nenhuma outra mesa, como mera espectadora. Reafirmo aqui que a OAB-JAU, por meio das comissões de direitos humanos, está e continuará de portas abertas para apoiar tecnicamente, intervir no debate e acompanhar a tramitação e execução dos projetos. Parabenizo a iniciativa da Câmara, de todos os organizadores dessa audiência aqui, extraordinária, o tema complexo, como foi muito bem trazido, mas que precisa ser enfrentado, porque não há outra forma. É cultural, mas se parte, como foi dito, e muito bem colocado, é diálogo, é capacitação, é instrução. E aqui, já escutando algumas questões que foram trazidas anteriormente, sobre os pontos, fenótipo, genótipo, eu me atento à questão do perfilamento racial, principalmente porque o STF, no HC 208/240, já reconheceu o perfilamento racial como ilegal, né, e como base para anulação de todas as provas constituídas. Então, olhando também esse maravilhoso projeto, gostaria de interpelar e também saber e trazer aqui a todos presentes se existe alguma possibilidade de trazer algum tipo de protocolo de abordagem para os GCMs, talvez um procedimento operacional padrão, POP, alguma coisa nesse sentido, para proibir, talvez, a abordagem que seja baseada em cor de pele, vestimento ou bairro. Eu acho que isso é muito interessante, porque o perfilamento racial é um dos temas que, depois dessa decisão do STF, começou a expandir
muito rapidamente. Então, se estamos falando de município, se estamos falando de letramento, se estamos falando de segurança, eu acho que isso também envolve a proteção das pessoas, né? Então, eu pensei nessa questão do protocolo de abordagem dos GCMs. Não sei se também seria possível implementar ou trazer um curso de formação e reciclagem de guarda, talvez obrigatório ou não, focado em racismo e direitos humanos. Por que eu trago os direitos humanos aqui, especificamente? Porque os direitos humanos, eles trazem essa leitura da pessoa preta como um ser humano. Os direitos humanos, eles acabam humanizando a questão. Então, eu acho que interligar as duas, enfim, o racismo com os direitos humanos, e é mais, talvez, palatável, é mais aceitável. Então, assim, a pauta é muito mais ampla. Nós não estamos aqui discutindo só o racismo. São os direitos humanos das pessoas que sofrem com questões afetas ao racismo. São pessoas que têm... Exatamente. Então, quando a gente parte desse guarda-chuva mais amplo, a gente consegue, talvez, chegar em pontos da mente das pessoas que, se a gente ficar num viés muito afunilado do racismo, não, o racismo faz parte de uma questão, de uma pauta humanitária. São direitos humanos que são infringidos por conta de situações, de abordagens e de inúmeros outros fatos, como vocês já trouxeram aqui. E com relação ao comércio, que eu vi também essa questão, comércio local, segurança, se poderia se trazer, eventualmente, não sei, multas administrativas ou cassação de alvarás para estabelecimentos comerciais onde fiquem, aí sim, comprovados atos de racismo ou de perfilamento racial por parte de funcionários ou mesmo seguranças terceirizados. Eu acho que tem que se fechar o cerco, né? Eu acho que não dá para a gente deixar em aberto. E também, quem sabe, promover um selo de boas práticas, um selo antirracista, não sei, alguma certificação municipal para empresas que efetivamente treinem funcionários, implementem letramento racial e respeito à diversidade, porque isso vai acabar se espalhando, né? Eu estive em Bauru recentemente, em um local dentro do shopping para comer, estava sozinha. Entrei no banheiro feminino. Que alegria quando eu fecho a porta e eu vejo bem estampado sobre violência doméstica, violência, se você está sofrendo a violência aqui, e aquele sinal ali, muito pertinente. Então, assim, porque às vezes o único local em que a mulher, quando está sofrendo a violência doméstica ou está em alguma situação e ela está com o abusador, é quando ela vai ao banheiro. Então, eles colocaram atrás da porta. Ou seja, se você estiver sofrendo, peça ajuda a algum funcionário, porque os nossos funcionários estão treinados para isso. Hoje a gente tem isso no estado de São Paulo inteiro, mas aqui em Jaú nós temos a multa e a possibilidade de cassação do alvará. Perfeito. Isso vai além, porque é a norma que precisa ter resposta, né? E a ideia aqui nós temos uma multa no final do projeto, acho que lá para o artigo 20, tem uma multa municipal também pelo descumprimento do protocolo. Doutora, eu quando eu acreditei numa pessoa que hoje é uma estrelinha, que falou que eu deveria tentar vir para cá, eu imaginei que tudo deveria ser assim. E é nisso que eu acredito. Não existe construção sozinha, isso não existe. Por exemplo, vou passar a palavra para o doutor Luiz, eu deixei ele por último, porque uma das pautas que nós trouxemos aqui é um projeto de lei dele, e isso é muito legal, e aí ele viu uma questão da necessidade de implementação de uma segurança, de responsabilidade para os condomínios e tudo mais, de violência contra a mulher, e ele traz a pauta, né, porque ele está à frente também de uma comissão super interessante na OAB, e ele traz a pauta, traz o projeto, e a gente apresenta o projeto, e o projeto está quase vindo para votação, está quase pronto. Então, Boa assim, noite a todos. Vou
Vou reiterar as apresentações, né? Meu nome é Luiz Felipe, sou presidente também, estou presidente de uma comissão temática. Dani Rodrigueiro, professora, advogada, vereadora, amiga. Pela surpresa surpreendente que foi a palavra hoje, esperava não usar depois das 5 horas, né? Quando pendura a gravata. Mas, enfim, falar por último é difícil, não tenho a verborragia, já estou vagaroso nas palavras. E não posso fazer das suas palavras as minhas, até porque eu não tenho a episteme para falar, como falou a doutora Marta, que me antecedeu. Todos que aqui falaram, seria um tanto quanto mentiroso falar que eu tinha essa carga cultural que vocês têm, não. Então, se me permite abandonar o pragmatismo nas palavras, eu gostaria só de fazer 3 apontamentos do referido projeto de estatuto, né? A primeira seria a formação de critérios objetivos, o colega me trouxe no artigo 3º, né? Quem ficaria competente seria criada uma banca. Se me permite a discordância, eu também acredito no racismo do sangue, também, não só da pele, quando filho branco de pais pretos também, mas, logicamente, a discordância faz parte do processo democrático. Recomendo a leitura de um livro que chama Quarto de Despejo, mas, enfim, não vou me alongar na palavra, porque já estou ficando com fome. O segundo seria como se daria essa fiscalização nos processos licitatórios das empresas, qual que é a cartilha, qual que é o critério, na dispensa de licitação vai ter, valores mínimos de empresas, quais seriam... a definição de critérios objetivos é importante, porque o procedimento licitatório é um tanto quanto delicado. A terceira, falar de discriminação racial, também é falar de expansão urbana, de meio urbano. Eu não sei, me permito, até adianto já a ignorância da qual possuo, quais são os projetos de fornecimentos de habitação do município. Se há essa possibilidade de fila de prioridade a pessoas negras e pessoas vítimas de racismo. Se há essa possibilidade. Então, esses são os 3 apontamentos que eu faço. Até peço vênia se falei alguma coisa demais e obrigado. Doutor, a gente esteve conversando numa reunião com pessoas com deficiência e foi o mesmo pedido, né, a mesma observação. Assim como a gente tem a questão de reserva de habitação para mulheres vítimas de violência. Na verdade, eu acho que essa questão da habitação ela é uma questão que está afligindo todas as categorias que hoje são vítimas de discriminação, de um modo geral. A gente precisa, de alguma forma, pensar nesse acolhimento, mas eu acho que, mais do que isso, a bem da verdade é que as pessoas não reclamavam as violências que elas sofriam, como hoje nós estamos reclamando. Então, isso é muito importante, porque a sociedade precisa entender que nós não podemos mais discriminar, nós não podemos mais violar direitos. Eu escutei na OAB, eu fiquei aqui o tempo todo tentando lembrar, eu não me lembro quem foi que falou, mas era um jornalista e ele estava falando, eu não consigo lembrar o nome dele, é a idade, vai chegando, a gente vai ficando esquecida. Mas ele falou uma coisa tão dura de ouvir, ele falou que um dia ele estava conversando com uma pessoa numa sala de embarque no aeroporto e demorou muito para que essa pessoa desse atenção para ele. Ele precisou falar muito, ele precisou argumentar muito para que essa pessoa começasse a ouvi-lo efetivamente. E aí eu fiz assim, né? E aí ele falou para mim: Dani, a minha cor chega antes do meu saber. Isso me tocou profundamente. A minha cor chega antes do meu saber. E aí, quando o Dani estava falando sobre a questão dos currículos, né, isso me veio à mente. E é por isso que eu digo, é o que as meninas falaram, a gente precisa ouvir. Eu não ia pensar isso nunca sozinha. Eu não ia pensar isso nunca sozinha.
embora exista uma violência em relação às mulheres e tudo mais, mas, de alguma forma, quando a mulher ela se apresenta, ela consegue também buscar um pouco mais de atenção do que essa violência institucional que se vê, sim, na pessoa preta. Então, ela precisa, infelizmente, é o que a mãe do Dani falava, você precisa ser muito bom para poder ser tratado como igual, né? Quem disse, tem uma música do Racionais, né? Quem disse que a gente precisa ser melhor? Claro, meu amor. Acho que está pegando, né? Achei espetacular o apontamento. Eu gostaria de fazer mais um, que é as desigualdades, ela dão um show de união. Se você é pobre, menos 1. Se você é pobre preto, menos 2. Pobre preto, menos 3. Então, eu acho que a importância de critérios de fila também são importantes, inclusive na questão urbanística, de habitação. Outro apontamento que me falhou, eu já tinha até preparado mentalmente falar da primeira vez, que foi a questão que o nosso amigo trouxe em ambientes que você acaba sofrendo violência racial. Obrigado. Se quiser me ensinar a usar o celular também, que eu não sei usar nada. A questão, se você sofre racismo em um ambiente, é um exemplo, um comércio, formas de denúncia, porque a pessoa que sofre racismo, ela faria como? Ela grita, ela chacoalha o braço, o que ela faz? Ela precisa de um meio para denunciar no ambiente, um canal. Não sei se tem como fazer um adendo à PL que até então vigora nos comércios. Quando admito que eu trabalho com diversas empresas, fui contador, trabalhei numa contabilidade por alguns anos. Quando veio essa PL, a gente ficou em choque realmente. A gente pensou, vai onerar todos os empreendedores, mas depois acabou virando uma cartilha de combate que foi maravilhosa. Então, não sei se essa possibilidade existe de fazer esse acréscimo. Perfeito. A questão é o protocolo. É a gente criar esses protocolos. E essas contribuições aqui que a gente precisa colocar em prática. É sobre isso que a gente precisa... tudo que vocês falaram, eu anotei. Então, a minha proposta é que a gente possa concatenar isso, né, em melhorar o projeto. Eu acho que a gente não tem que ter preguiça, né? Eu vou passar isso para vocês, e se a gente precisar de outra audiência, ou pelo menos de uma reunião, a gente faz, porque nós precisamos deixar o projeto redondo, com volume adequado, para que a gente possa, né, não sofrer reveses aqui. Com relação ao perfilamento, eu vou fazer a tarefa, doutora, eu vou conversar com os comandos, tanto do 27º como da primeira companhia. Eles têm eles têm um regramento próprio, eles são de uma força estadual, mas eles também se submetem à legislação municipal. Então, eu vou conversar com eles e vou trabalhar essa questão, pode deixar. Ficou a minha maior tarefa. Eu acho que eu vou passar a palavra para a Iá, para que a gente possa fazer as considerações finais e ir caminhando. Bom, em primeiro lugar, foram continuidades, né, do que a gente já vive, do que nos apresentam no dia a dia, né, sobre essa questão racismo, intolerância, né, e eu achei muito, muito, muito ótimo a fala de vocês, e eu acredito que quando você tem um conhecimento, quando você leu, quando você assistiu, quando você presenciou qualquer tipo de racismo, e você interferiu, então já mostra que você é colaborador para que a gente cada vez menos volte a falar das mesmas coisas, né? Então eu fiquei muito feliz pela fala de todos vocês, né? E quero dizer que a Secretaria de Igualdade Racial, ela tem um canal, né, para receber denúncia, mas que esse canal ele não
ele não recebe denúncias, você acredita? Porque as pessoas, elas têm até medo de que o nome seja exposto, elas têm medo de que, não vai denunciar não, senão você vai prejudicar. Ele é meu amigo. Isso aí também não dá em nada. Vai lá denunciar, isso não dá em nada. Então, a gente precisa mesmo, essa audiência pública, eu acredito que ela vai fazer uma mudança muito grande, né, através de um conhecimento que as pessoas vão passar a ter, e essa abertura também para se falar sobre a questão racial, e que é muito importante porque estamos falando de pessoas, não estamos falando do que importa ou não para nós, né? Isso dizendo assim aqueles que não se atentam que o racismo, ele é vivo, ele existe sim, e quanto mais a cor da pele for retinta, ela é mais atenciosamente discriminada. Ela é mais jogada para lá. Então nós estamos aqui buscando igualdade de direitos. Direitos estes que já temos, mas que é difícil entender e compreender que direitos está na cor da pele. É difícil. Agora, culpados, quem são? Isso não é essa a conversa que está aqui agora. Culpados, sabemos. Mas hoje, quem somos nós para apontar culpados? Temos que trabalhar, temos que avançar, temos que ter parceria. Por isso a Secretaria de Igualdade Racial, ela está aberta para parcerias. Parcerias estas que tem que ser conversada tete a tete, né? Eu estou lá todos os dias, recebo sim pessoas, isso é muito gratificante para mim, para o meu trabalho, porque eu não nasci secretária de Igualdade Racial, mas eu conheço muito essa pasta, né? Tenho um conhecimento muito grande dessa pasta, e a todo momento eu queria terminar aqui a minha fala também com agradecimentos, porque agradecer é onde torna o ser humano muito mais forte, muito mais compensador e muito mais entendendo muito mais do que foi a oportunidade que foi lhe dada. Então, eu agradeço a minha formação, né, de compreender, entender no decorrer da minha vida, né, em defender essa pasta, e agradeço a quem me enxergou e me colocou sentada naquela cadeira chamada igualdade racial. É uma oportunidade de representatividade e que eu não estou deixando passar. E essa audiência pública, ela só faz fortalecer ainda mais. Então, muito obrigado, agradeço grandemente e espero que dessa audiência se crie conversas, rodas de conversa, né? Que é assim que se fala hoje, né? Mas que venham agregar ainda mais pessoas para essa discussão. E esse é sim o seu lugar de fala, sim. Esse é porque você entende a dor do outro. E quando se entende a dor do outro, é o nosso lugar de fala. É como eu disse lá atrás, essa audiência pública, eu acredito que ela não foi formada para estar discutindo aqui a cor da pele. Quem é que fala, quem não fala. Não, ela foi formada para que se tenha aqui
avanços, né? E que se crie leis para amenizar, né? Porque a partir do momento que foi formada a audiência pública, é porque a Câmara Municipal, ela entende que racismo dói, que racismo mata, que racismo oprime. É tão difícil quando você olha para todo lugar e você não vê um acolhimento, você vê opressão. E o oprimido, por muitas vezes, ele se torna opressor. Aonde o meu trabalho e o trabalho de tantas outras pessoas, ele recua. Então, quando você vê, poxa, mas eu fiz tanto. Ah, mas você fez tanto, só que hoje você se encontra com pessoas que deveriam estar lutando do seu lado e estão te oprimindo, estão te tirando o direito de lutar. Por quê? Porque elas perderam a aula de letramento, capacitação, elas perderam aquele lugar onde elas acreditam que você não merece. Você não merece. Então a luta, ela é geral. A luta não é pela cor da pele, não. A luta é sobre direitos, sobre ir e vir, e sobre acolhimento e respeito. Então, a sua fala, ela me acolhe. A fala dela, a fala dele me acolhe. A fala minha e do Daniel é de luta. A fala da Dani, do professor, acolhe. Porque aí a gente vê que estamos abrindo espaço para essa discussão. Estamos assim com muita esperança para que amanhã nós vamos ter uma Jaú muito mais trabalhada na questão racial, muito mais fortalecida na questão racial, aonde não se vê meia dúzia de pessoas te olhando com diferença ou indiferença. Elas vão lhe acolher, por quê? Porque você que tem a pele mais, que você que está na sua como uma mulher branca advogada, você como uma mulher branca advogada, professora, vereadora, está nessa fala. Aí há o equilíbrio antirracial. Então nós temos que ser antirracistas sempre. E aonde você vê um espaço, venha com a sua fala. Por sinal, fala muito bem. Venha com a sua fala. Porque a fala maior é a fala da dor. Então é isso. Eu muito obrigado, agradeço muito mesmo. E dizendo aqui, eu estava até esquecendo, né? Do recado, o recado, né, que eu recebi do nosso prefeito é que, para que eu fique atenta, né, a todas as pautas e que a Secretaria de Igualdade Racial, juntamente com o Poder Executivo, vai estar atento em abrir espaço para que essas leis sejam, sim, colocadas. Eu estou emocionada, gente. Estou muito emocionada mesmo. E muito obrigado. Só tenho a agradecer muito, muito, muito. Parabéns, parabéns mesmo. Isso não é uma questão de essa balança aí de política, não. Isso é uma questão de falar de pessoas. Isso é uma questão de luta. Isso é uma questão, a questão racial é polêmica
Ninguém quer falar, ninguém quer estar nessa conversa. É só a gente olhar em volta que a gente vai ver que as pessoas têm medo de falar. Mas só que o homem que me colocou nessa cadeira, ele sabia o que estava fazendo. Então, se ele me colocou lá, eu não tenho medo de estar nessa conversa. Qualquer lugar que seja, aonde me chamar, essa representatividade vai estar lá defendendo essa causa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço, mas assim, muito, porque é nisso que eu acredito. Eu realmente acho não, tenho certeza, que essa expressão, gestão democrática da cidade, que é o que traduz uma audiência pública, gestão democrática da cidade, construção a muitas mãos, né, de muitas ideias, de muitas formas, é a maneira que nós temos de efetivamente transformar, de efetivamente trazer políticas públicas que possam trazer algum tipo de acolhimento e de melhora. Isa, eu também me emociono muito, porque mas leva a emoção da seguinte forma, meu amor. A gente poderia estar em casa, a gente poderia estar falando de outras questões, a gente poderia estar buscando outros horizontes. Talvez a gente fosse mais bem compreendida, mais acolhida, mas a gente não ia estar cumprindo aquilo que a gente se propôs a fazer. E tem uma coisa que eu aprendi com a minha terapeuta: a consciência, ela dói. Às vezes eu falo, por que a gente tem que ter consciência? Porque quando a gente não tem consciência, não dói, mas a consciência dói. E a gente alcançou essa consciência, que nós temos 2 lugares para estar, né? Nós não vamos estar oprimindo efetivamente com ações e gestos, mas a gente tem, então, só 2 lugares. Ou a gente vai estar quieto, e isso não é uma neutralidade, isso é aplaudir e deixar espaço para quem está oprimindo, ou a gente vai estar aqui, falando, discutindo, tentando contribuir, tentando aprender, para tentar, junto, escrever uma história diferente. Paulo, eu conto muito com você. Eu sou fã do supervisor de ensino, acho que ele tem uma função extraordinária. O que você falou, nós não podemos usar o 20 de novembro como uma pauta única. Nós não podemos, nós temos que ter um protocolo dentro das escolas para que isso se espalhe, chegue em todos os vieses de dentro de uma escola, seja um conteúdo transversal. Isso vai, você vê, o artigo da educação tinha um artigo, agora já vai ter uns 10 aqui com aquilo que você falou. Então, Bárbara, nós temos o telefone de todos que estão aqui, então nós vamos fazer assim, eu acredito que uns um mês mais ou menos a gente finaliza fazendo a tarefa do perfilamento, buscando o que o Paulo falou, e aí a gente passa esse conteúdo. Eu vou passar primeiro para vocês trazem as respostas, depois eu fecho, aí eu vou passar para a IA, na condição de secretária da Igualdade Racial, para que ela veja o projeto finalizado, se tiver algo mais. Se alguém que não compareceu e tiver acesso à audiência e quiser fazer contribuições, a gente está aberto, para que a gente possa ir mais um pouquinho estar protocolizando esse projeto que vem construído dessa forma. E ele só tem uma pretensão: mudar. E que venham outros projetos, outros ajustes. A gente vai fazer do combate uma luta viva. Porque é com vida que a gente vai derrubar uma vida que nós não queremos que ela permaneça, que é o racismo. O racismo é um organismo vivo. Então, é o câncer da humanidade. É um organismo vivo que faz muito mal. Então, nós vamos, através de uma outra vivência, de uma outra... A Iá falou uma palavra muito legal. De uma outra revivência. Eu marquei aqui. Buscar um outro caminho. Para terminar, muito obrigada por vocês confiarem no nosso mandato,
porque isso é realmente aquilo que eu me propus, senão não tem sentido. Eu gostaria, então, aqui, né, já terminei minha fala, né, como secretária, que eu tenho muita honra, né? Eu só gostaria de dar um recado, quebrando aí o protocolo, só dar um recado para que os nossos irmãos não tenham medo, venha que tenha acolhimento, porque eu já me vi em situações muito perturbadoras, quando você vai falar sobre um assunto e o outro irmão diz para você que você vai conseguir. Não, nós vamos conseguir. A luta é nossa, né? Ah, mas isso aí não dá em nada, não. Tem que dar, vem junto. E aqui eu queria saudar o dia em Iorubá, já que somos de um continente africano e a terra aonde eu vou ter o prazer aqui de louvar o dia de todos nós é a terra Iorubá, né? Então diz assim: Olu Ojueni, Obarameji, Obaraxé, Obaraji Edemim. Que o seu dia seja abençoado com transformações e bênçãos pelo nosso patrono maior, que é Orumilá, que é Deus, né? Então, por muitas vezes se despertam com uma coisa assim que não. Para nós só tem um Criador, mas vivemos e seguimos a uma transformação de fé que Ele nos deixou. Porque a África, o mundo começou com a África. O mundo começou com a formação dos continentes africanos. Então, antes de discriminar a religião de matriz africana, estude, busque e procure saber melhor. Que nós só fomos tirados da nossa terra-mãe. Então, os nossos costumes e o que a gente segue só leva a um caminho, a Orumilá, a Deus. Muito obrigado. Nada mais havendo, dou por encerrada esta audiência pública, determino o registro da lavratura da ata, desejando a todos uma boa noite, mais uma vez agradecendo, e um até breve. Até mais.